Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Larson, David Borg, Dr. Don Paul Gray, John Rosenstern. É um prazer estar com você aqui hoje. E quando nós chegamos no capítulo 11 de Daniel, é um capítulo bem longo, e eu estava me perguntando se era necessário falar disso, mas que é parte da palavra de Deus, e qualquer coisa que seja parte da palavra de Deus é muito importante. Deus colocou ali com um propósito. Eu acho que vai nos ajudar a entender. Bem, deixa eu dizer da seguinte maneira: essas batalhas que vamos ler sobre elas aqui, que aconteceram depois da morte de Daniel, ele profetizou sobre isso, e aconteceu exatamente como ele profetizou. Mas tudo isso, talvez nós não entendamos no momento, mas tudo isso tem a ver com preparar Israel para a vinda do Messias. E o Senhor Jesus Cristo nasceria em Belém, é claro, e seria o Filho do Deus vivo. Mas acho que tudo que aconteceu, se você pudesse observar com mais atenção e estudar um pouco mais, você veria a conexão de tudo isso com a vinda do Messias para Israel. E a tragédia foi que, infelizmente, Israel não soube quando ele veio. Vamos continuar no versículo 16, Lauren, por favor. E o que virá contra ele fará segundo a sua própria vontade. Nem haverá quem possa resistir diante dele, e estará na terra gloriosa, a qual por sua mão será consumida. E estará na terra gloriosa, fala da Judéia, e os judeus tentando ajudar Antíoco a vencer o Ptolomeu, como conseguiram. Mesmo com Antíoco favorecendo Israel, ainda assim sua dependência não estava no Senhor, mas em um homem, e consequentemente a Judéia foi reduzida à pobreza, com muitas guerras, cumprindo a frase, e por sua mão se fará destruição. Pode continuar. Irmão Swaggart, se eu puder interromper, pois eu quero fazer um comentário. Você falou sobre isso no último programa, está falando novamente. A dependência de Israel se focou mais em homens, ajudando homens. Eles estavam dependendo do Antíoco, não é mesmo? Sim. E isso tem sido o problema de Israel. Quando olhamos para Isaías capítulo 30, lá foi feita uma aliança com o Egito, e é chamada de Aliança da Morte. E alguns acreditam que terão as mesmas consequências da aliança que eles farão com o Anticristo, que será o grande cumprimento desta Aliança da Morte, desejando entrar em um relacionamento que não seja com Deus, que seria o mesmo relacionamento que Deus gostaria de ter com eles. Eles rejeitaram. E Jesus Cristo é a aliança que ele formou na cruz. E ali eles têm o privilégio de ter o seu Messias e a oportunidade de ter todos os benefícios do contrato. Nós chamamos de contrato de casamento, mas neste contrato deve haver também fidelidade. Eles romperam a antiga aliança, como Lauren falou no programa de ontem, e Deus se divorciaria deles, pois esta aliança não era mais capaz de ser reforçada, e Deus não honraria mais esta aliança. Ele nos deu muitos detalhes na história para que Israel pudesse olhar adiante para a vinda da nova aliança, do Messias que viria. Tudo foi colocado diante deles. As nações do mundo se preparando para isso. Os sistemas do mundo, em outras palavras, as estradas, que seriam através de esforços da Grécia e também de Roma, o mundo estaria preparado para receber e para espalhar o evangelho. Tudo isto aconteceu neste tempo, tudo foi condensado neste período intertestamentário, mesmo que não houvesse uma voz profética. Muito foi dito e deveria ser estudado nesta era. Uma pergunta aqui: como você pronuncia, Antíoco ou Antíoco? Antíoco. Antíoco. Então tá. Alguém quer comentar mais sobre isso? É como cachorro e cachorra. Alguns dizem Antioquia, outros Antioquia. Sim. Depende. Você também colocou um ponto que a descrença realmente é a razão pela qual a antiga aliança foi destruída. Não foi muito sobre o que foi feito individualmente. Deus consegue trabalhar com isso. Ele consegue resolver isso.
Mas ele não pode lidar com a Verdade. incredulidade. Então talvez devêssemos voltar ao raciocínio do John sobre o enunciado profético. Aqui nós temos uma voz que está no meio de uma situação onde a incredulidade está reinando e ela está, na verdade, revelando aquilo pelo que eles estão passando, e talvez seja uma oportunidade para aquele povo acreditar em algo naqueles 300 ou 400 anos, algo que seja tão exuberante que está escrito para eles e está acontecendo da forma como Daniel falou. E talvez tenha sido escrito para estabelecer ou restabelecer o potencial da fé. Acho que você está certo. Sim. O problema foi a incredulidade. Com certeza. Porque estava ali diante deles, como está diante de nós aqui, a palavra de Deus. Mas não fizeram nada com isso. Certo. As Escrituras dizem que o povo se tornaria incrédulo. Não eram suas ações. Isso. Mas sim o seu coração incrédulo. Em Hebreus, Só e eu um vou ler instante. alguns E versículos. o que você quer dizer com incredulidade? Bem, eles falharam, e de novo, isso volta à nossa discussão. Eles falharam em crer em Deus por provisão, em sua presença. Eles foram atrás de outros deuses e adoraram a ídolos. E a idolatria se tornou normal. E aonde há adoração a ídolos, obviamente não há adoração Voltando a para Jeová. Israel, depois da dispersação, a evidência é que eles tinham deixado de adorar a ídolos nessa época. E quando Cristo apareceu, eles estavam livres de adoração a ídolos, mesmo tendo outros problemas. Não é mesmo? De acordo com os meus estudos, é verdade. Bem, nós podemos ver bem aqui que os ídolos tomaram uma nova forma. Sim, sim. Eles não idolatravam mais figuras específicas, como Baal ou algum deus da fertilidade, mas era o homem do Egito, o homem que tinha o poder em Roma, o homem que tinha o poder na Grécia, e isso se tornou o comum. Muito bem. João, o amado, disse: filhinhos, fujam dos ídolos. Algo desse tipo. E a América hoje está envolvida com adoração a ídolos? Deixa eu perguntar de outra maneira. Hoje a igreja está envolvida com adoração de ídolos? Com certeza. Eu acho, irmão Swegert, que sempre que o coração do homem está errado, pois não está focado em Deus, automaticamente o resultado será idolatria, de uma forma ou de outra. Qualquer coisa que substitua a palavra de Deus se torna um ídolo. Aos olhos de Deus. Aos nossos olhos, talvez não, mas aos olhos de Deus se torna. Pregadores podem ser transformados em ídolos. No mundo católico, muitas pessoas adoram o Papa. Isso é Verdade. idolatria. É E mesmo. quando você observa, eu estou pensando em duas áreas para os Estados Unidos. E em alguns grupos musicais, como Jackson, como era o seu primeiro Michael nome? Jackson. Michael Jackson. As pessoas adoravam a ele. Elas iam àqueles grandes shows e elas iriam dançar e faziam tudo o que você pode imaginar em adoração àquela música. E eu ainda posso falar uma outra coisa: os esportes. Verdade, é mesmo. Os esportes nos Estados Unidos são muito idolatrados. Eu vi uma manchete outro dia. Esportes é a nova religião da América. Isso é fato. Será que eu posso voltar e falar um pouco sobre o período intertestamentário? Trazer um pouco a minha perspectiva sobre o assunto. E falando sobre Israel. Israel foi uma nação muito derrotada militarmente, emocionalmente, espiritualmente e de muitas outras maneiras. E como já foi dito, não há nenhuma evidência sobre um mover profético. E nós não sabemos exatamente o porquê, mas nós sabemos, ao estudar história, que o judaísmo foi muito desmoralizado. Eles talvez tivessem alguma coisa acontecendo no templo que foi reconstruído, mas no período de Herodes controlava o templo. Ele colocava coisas ali dentro, ele fazia daquele lugar o que bem entendesse, como se fosse a sua própria propriedade.
E quando você estuda a queda de Israel, falando sobre a perda da aliança, e não há dúvida que no período da invasão babilônica, e a última foi 586 a.C., e mais tarde, quando o povo retorna por causa da Pérsia, e também depois, quando Alexandre o Grande e os gregos vieram no 3º século, do ano 332 até os Macabeus, eles foram derrotados de todas as maneiras. Sim, Israel, não é? Alexandre o Grande morreu de forma prematura, mas os Seleucos, que seguiam a Seleuco e aquele Império Santo que nós lemos sobre eles, representando o Egito, as guerras acontecendo entre eles, eles estavam guerreando por Israel, eles queriam Israel. Por quê? Por que isso? Eles queriam a geografia e a riqueza, era o que eles queriam. Se eles pudessem conquistar algum dinheiro e se eles pudessem conquistar a terra também. Mas nos meus estudos, havia tanto ódio entre os Seleucos e eles eram gregos. Eles eram gregos. Eles não amavam, nem gostavam, não tinham nenhum respeito pelo judaísmo. E se você se lembra, os antíocos, eles descem ao templo e fazem sacrifícios ali dentro. É o maior desrespeito que você pode imaginar. Então esse é o espírito do que está acontecendo. Então os fariseus, os guardiões do templo, o que eles poderiam fazer? Eles eram um povo derrotado e esse é o meu ponto. A razão pela qual eu disse isso, eu ensino isso na faculdade de vez em quando e para compreender melhor os judeus, eu às vezes me pergunto e tenho dificuldades com isso, porque não houve nenhum profeta por 400 anos. Por toda a minha vida eu ouvi isso, porque não houve nenhuma voz profética por 400 anos. Bem, se eu puder sugerir de novo, se nós seguirmos com isso, no livro de Ezequiel, ele vê o Espírito de Deus deixar o templo como resultado de idolatria e adoração a ídolos. Colocaram ídolos no Santo dos Santos. E a queda do cativeiro babilônico, os babilônios, eles arruinaram os muros de Jerusalém, destruíram. Vocês conhecem a história. O que eles não encontraram foi a Arca da Aliança. A Arca da Aliança representa a presença de Deus e ela nunca foi devolvida. Então, em essência, a presença de Deus nunca retornou para o povo de Deus e ainda não retornou. Eu me pergunto se os judeus sentiram isso. Eu não me lembro de ter lido sobre isso nos meus estudos. Acho que é Ezequiel, do capítulo 40 ou 44, que fala do Espírito de Deus voltando. Certo. Mas perceba, durante aquele período, de que período nós estamos falando? Do período que vai da vinda de Jesus até o seu retorno. Eles não tinham mais o templo. E sem o templo também não havia mais a presença de Deus. Não havia também, potencialmente, se eu estou correto na minha associação, não havia mais uma aliança acontecendo. Mas eles pensavam que sim, porque os saduceus eram muito firmes. Mas a presença de Deus, não. Mas o que representava a presença de Deus para Israel era a Arca da Aliança, aonde Deus disse que ele habitaria entre os querubins, sobre o assento da misericórdia. E depois do exílio, ela nunca retornou. Não há registro do Espírito de Deus estar ali. Quando Jesus esteve lá. Mas, de alguma forma, Israel se ajustou a isso, porque eles retornaram com sacrifícios durante a era de Macabeus. Mas se você observar o procedimento, veja a liderança durante o tempo de Cristo, o que ela se tornou. E os políticos, você ensina sobre isso. A atmosfera política não era uma atmosfera de avivamento. E certamente não era uma atmosfera política de adoração verdadeira a Cristo. E tendo dito isso, quero dizer, uma adoração verdadeira a Jeová. Mas haviam homens e mulheres que se destacavam e eles ainda assim mantiveram um relacionamento adequado com o templo. Os zelotes,
A história dos zelotes, bem, você sabe, eles tinham um zelo religioso ou somente algo físico? Eles foram muito influenciados pelos macabeus. Bem, eu acho que é verdade que haviam indivíduos que permaneceram fiéis a Deus, poderiam permanecer fiéis Houve a Deus algum por mover meio da fé verdadeiro nas do Espírito Escrituras. Santo durante aqueles 400 anos? Não da forma como interpretamos. Se eu Posso puder adicionar compartilhar ponto? algumas Os reflexões, macabeus teriam pensado, se nós pudéssemos entrevistá-los durante aqueles 400 anos ou mais, eles pensariam que Deus teria voltado e Deus teria ungido eles para trazer libertação dos Seleucos. É o que eles pensariam, porque foi isso que eles fizeram. Eles se libertaram daquilo e se autogovernaram como um povo judeu por 400 anos ou mais, até que o Império Romano chegou. E quando o Império Romano chegou, eles foram dominados novamente. Mas houve um período de tempo, e durante esse período, nos meus estudos, houve um avivamento judaico, em certo sentido, não espiritualmente como nós pensamos, mas eles retomaram os sacrifícios, fizeram muitas coisas desse tipo, construíram sinagogas, fizeram muitas coisas que ajudaram a avivar a fé judaica. E quando o Novo Testamento chega, a fé judaica é uma fé muito forte ali em Jerusalém. Mas se você olhar para a liderança, os fariseus, o trabalho de Caifás, Ananias, eram todos corruptos. algumas reflexões para responder a última coisa que ele disse, primeiro, e depois eu vou voltar ao que eu gostaria de dizer. Durante os 300 anos do reinado dos macabeus, eles tentaram unificar o sacerdócio e a realeza. Então, os sacerdotes tentavam atuar nas duas frentes e Deus não se agradou. A história judaica nos revela que a maioria daqueles que entraram no sacerdócio morreram. E eu acredito que isto foi parte do que Deus estava dizendo, que ele não se agradava daquele comportamento ao tentar unificar estas duas funções, pois elas só aconteceriam em Cristo. Ele que deveria ser rei e sumo sacerdote, e isso aconteceu em Cristo. Então isso foi uma afronta ao Messias. Então a história judaica diz isso, que durante aquele período, por causa da diáspora e do exílio dos judeus, eles começaram a mudar do conceito de templo para o que eles falavam. A ideia era que eles se arrependiam através daquilo que eles falavam e falavam das coisas de Deus. E esse era o novo sistema sacrificial que Deus estava reconhecendo. E começou depois que o templo foi destruído, em particular com os fariseus, pois os saduceus já não existiam mais depois de 78 depois de Cristo. Somente os fariseus conseguiram, pois escaparam e fizeram uma aliança com Roma na cidade de Gêmene, onde eles foram capazes de continuar em sua fé. A fé judaica largou seu relacionamento com Deus e virou uma religião de Deus. Esta é a diferença. Em seus cultos religiosos, eles têm uma adoração aos utensílios que eles puderam trazer de volta e as substâncias como a arca que não estava lá. Então o que era avaliado era o reino farisaico, a ideia do viver diariamente para Deus, onde os saduceus entendiam que não deveria se impor às pessoas. E os fariseus o fizeram. Então vemos os sistemas das sinagogas, que de acordo com a tradição judaica começou com Esdras, onde a congregação se reunia, pois eles estavam na diáspora, parecido com o fato de que pessoas não conseguem se encontrar nas igrejas, pois é ilegal, então elas se encontram em casas. Não estou dizendo que é errado, eles o fazem, pois têm que fazer. Então os judeus se encontravam para escutar a Torá, as palavras, os ensinos de Deus, em um lugar pequeno. Foi a partir disso que a religião do judaísmo se tornou distorcida. E você começa a ver a tradição oral e as explicações rabínicas para o Antigo Testamento, que ficou conhecido como a Mishnah. E isso se tornou mais valioso do que a palavra escrita de Deus. Sem o tempo, eles não podiam continuar com o judaísmo. Não existe mais a aliança mosaica. E quando o anticristo estiver no controle no futuro, os judeus vão reconstruir o seu templo. E somente então eles vão conseguir meio que seguir o judaísmo como era há 1000 anos atrás.
Mas mesmo aquilo seria apenas um memorial. Verdade. Não vai Sim. ser reconhecido por Deus, não. Memorial. Não vai Sim. ser reconhecido por Deus, não. Jesus mudou tudo aquilo. Exatamente. A sua afirmação de que não haveria um templo faz parte da sua autoridade sobre a lei mosaica. E quando ele anuncia a mulher samaritana, ele disse: você ouviu eles dizerem, e eu vou te dizer, o dia está chegando e já chegou, que não será necessário adorar em Jerusalém. Ele acabou de eliminar o mandamento de adorar somente no templo. E ele também diz, também não é aqui em Samaria, mas você vai me adorar em espírito e em verdade. Então Jesus muda isso para sempre, baseado na autoridade que ele tem como Filho de Deus. Que não haveria mais um templo específico. É isso. Tudo isso foi mudado durante o período de Cristo. Ele eliminou o sacerdócio, ele eliminou tantas coisas que a lei demandava. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Nós nos tornamos o templo de Deus. No Antigo Testamento você ia até o templo. E o que ele diz à igreja do Novo Testamento é: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Então ele faz de nós a habitação do Espírito Santo. Nós temos que levar este templo e pregar o evangelho. Posso fazer uma pergunta que diz respeito à história? Alguém já leu por que Israel nunca construiu uma nova Arca da Aliança? Não há registro disso. Bem, Deus deu a planta da Arca da Aliança para Moisés. E ele nunca deu outras plantas, então ainda bem que eles não Uma nova reconstruíram. Arca da Aliança que foi perdida durante a invasão babilônica. Nabucodonosor, quando ele dominou, eles entraram no Santo dos Santos, mas não havia arca ali. Dizem que Jeremias pegou e escondeu em uma caverna, mas ninguém chegou a encontrar a arca. E será que acreditamos? Talvez Israel encontre isso Eu acho que durante sim. o período da grande tribulação. Talvez. Sabendo quão valioso era a Arca da Aliança para eles, eu me coloco no Hollywood lugar... diz que é valioso para o mundo inteiro. Claro, mas na minha mente, se eu fosse um judeu naquela época e nós já havíamos passado mais de 100 anos procurando sem encontrar a arca, eu Construir teria outra, hein? sugerido, vamos construir uma nova. Eu tenho certeza que o temor do Senhor Eu acho que foi o temor de Deus. tem que ser o temor do Senhor. Deixe-me fazer esta pergunta com relação ao período intertestamentário. Antes, deixe-me responder algo sobre o tabernáculo. No Islã, há uma tradição nos ensinos islâmicos de que eles irão descobrir sabia e disso. achar a Arca da Aliança. E esta é outra premissa que existe. Eu lembro que eu estava conversando com o Dr. Robert Morin sobre a escatologia islâmica e ele acreditava que há a possibilidade de que eles irão apresentar esta arca, que vai criar um relacionamento no começo da tribulação entre os muçulmanos e os judeus naquele tempo. É um Eu não pensamento acho que interessante. Israel vai concordar. Vão tentar seguir o Antigo Testamento o máximo que conseguirem. E eles vão inserir um pensamento muçulmano naquilo. Eu não acho que é isso que eles vão fazer. Os muçulmanos afirmam que eles encontraram e confirmam que isso é a Arca da Aliança. Então pode haver uma forma de que haja algum tipo de O reconciliação. nosso tempo acabou. Olha, eu estou gostando muito do programa e espero que você também esteja. Até a próxima.